Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cássia. Bem, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o concurso da VUNESP, né, que vai ser o concurso para PM de São Paulo. Alguns alunos me pedindo aí, professora, faz um vídeo sobre o concurso da PM de São Paulo, da banca VUNESP, como que vai ser? Então, eu abri aqui o edital, né, do ano passado. Eu vou ler algumas coisas, à medida que eu for lendo, a gente vai comentando, bem como os temas, depois eu vou falar um pouquinho sobre eles, beleza? Então vamos lá, vou falar da prova de redação. Assim como no Exército, né, a PM também opta por fazer prova objetiva e prova dissertativa, tá? Então, para o aluno ter a redação corrigida, ele precisa ir pegar a média na prova, nas provas objetivas, tá? Então vamos lá. Aqui diz assim: que nós temos aí a prova objetiva, que vai valer 60 pontos, né? E a redação, que vai valer 40 pontos, tá? Então, tanto a média da objetiva, que é 30, quanto a média da redação, que vai ser 20, você precisa alcançar para ser considerado aprovado aí. Beleza. Na avaliação da prova dissertativa, que é a segunda parte, né, serão considerados os critérios a seguir. Então, eles têm três critérios: é tema, estrutura e expressão. Tá? Então, vamos falar sobre cada um deles. O que é o tema? Considera se o texto do candidato atende ao tema proposto. A fuga completa é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida. Então, dá um tema lá sobre maioridade penal, né? O aluno vem escrevendo sobre fake news, né? Então, entender o tema é um pressuposto essencial para qualquer concurso. Concurso militar, concurso civil, Enem, né? Se você não entende o que o tema tá pedindo, certamente você vai ter a sua prova zerada. Né? Nós tivemos o Enem de 2013, se eu não me engano, o tema era publicidade infantil, a publicidade infantil em questão no Brasil. Só que no texto motivador estava escrito que era publicidade para criança e para crianças. E muitos alunos, por não lerem o texto motivador, só prestarem atenção no título, no tema, aliás, que era publicidade infantil em questão no Brasil, escreveram publicidade com criança. Nesse caso, você fugiu do tema, né? Não era publicidade com criança, mas publicidade para criança. Então, entender o tema e saber sobre o que ele vai falar, sobre o que eu preciso escrever, é o primeiro passo para fazer uma redação bem feita, tá? Segunda parte que eles avaliam é quanto à estrutura, em contextos militares também tudo isso é avaliado, tá? Então diz aqui: consideram-se aqui conjuntamente os aspectos referentes ao gênero tipo do texto proposto. Então, pede um texto dissertativo argumentativo, você não vai fazer uma narração, né? Então, você precisa entender o que é um texto dissertativo argumentativo. Né? Quais são as estruturas que compõem o texto dissertativo argumentativo? Vou deixar aqui um link, né, para vocês acessarem depois toda essa estrutura bonitinha, sabendo como que eu preciso fazer o meu esqueleto, né, a previsão do meu texto, planejamento do meu texto, tudo isso precisa ser feito, tá? Depois, a fuga completa ao gênero ou tipo de texto é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro de seus aspectos. Então, quer dizer, pede um texto dissertativo, você faz um relato. O que é um relato? É um texto escrito em primeira pessoa, tá? Você está contando uma experiência própria. Então, você fugiu do tema solicitado. Também, em qualquer concurso, isso vai fazer com que o seu texto seja zerado, tá? Avalia-se aqui como o candidato sustenta sua tese em termos argumentativos e como essa argumentação está organizada. Bem, nós já temos visto também, vou deixar o link aqui também, sobre a questão, o que é tese, né? Eu tenho um tema, lá suponhamos violência urbana no Brasil. Qual que é o meu posicionamento frente à violência urbana, né? Eu sou contra, eu sou a favor. Claro, né? A gente é contra a violência, mas por que eu sou contra? Aí vem os seus argumentos.
os argumentos que você vai utilizar no seu desenvolvimento para justificar a sua tese. Então, a sua tese é o seu posicionamento frente ao tema, tá? E isso é importantíssimo. Existem concursos, para vocês terem uma ideia, que não corrigem o texto inteiro. Alguns concursos corrigem apenas o parágrafo da introdução e veem se ali existe uma tese que vai ser defendida. Se não há, eles nem perdem tempo de corrigir o restante do texto, tá? Então, ter a sua tese, saber a diferença entre tema e tese, isso é fundamental. Continuando, avalia-se aqui, tá, já falei. Introdução, desenvolvimento e conclusão, o que você vai escrever em cada uma dessas partes, né? No gênero, tipo de texto, avalie-se também o tipo de interlocução construída. Por se tratar de uma dissertação, deve-se prezar pela objetividade, sendo assim, o uso de primeira pessoa do singular e de segunda pessoa, singular e plural, poderá ser penalizado. Então, tem muitas pessoas que utilizam aí, no caso, ele colocou primeira pessoa do singular, eu, né? E segunda do singular do plural, tu e vós. Então, muito cuidado com isso, tá? Para que vocês não escrevam os verbos nessas pessoas, né? A primeira pessoa do plural pode, professora. Eu não oriento, tá? Mas se você escrever em primeira pessoa, no caso, podemos, vemos, né? Eu oriento que você escreva todos os verbos da forma impessoal, tá? Vê-se, percebe-se, entende-se. Então, forma impessoal. No caso, se você escrever em primeira pessoa do plural, aqui no caso não está falando que vai ser penalizado, tá? Mas primeira pessoa do singular, eu, verbo na primeira pessoa do singular, sim. Será considerado aspecto negativo a referência direta à situação de produção textual. Exemplo, como afirma o autor do primeiro texto da coletânea do texto 1. Eu já falei outras vezes aqui, pessoal, que a gente não pode... aliás, a gente precisa evitar referências que estão lá no texto base. Se eu optar por essas referências, né, posso colocar alguma, professora? Pode, desde que você traga outro tipo de referência, isto é, outro tipo de repertório para sustentar os seus argumentos, tá? Porque só o repertório que está no texto base não vai servir. Continuando, na coerência será observada, além da pertinência dos argumentos mobilizados para a defesa do ponto de vista, a capacidade do candidato de encadear as ideias de forma lógica e coerente. Então, de acordo com lá, você colocou sua tese, colocou os argumentos para defender a sua tese, esses argumentos estão dando uma continuidade fluida, né? O seu corretor está se fazendo entender pelo que você queria dizer, isso que é analisado na coerência. Serão considerados aspectos negativos a presença de contradições entre as ideias, a falta de partes da macroestrutura dissertativa, isto é, introdução, desenvolvimento e conclusão, a falta de desenvolvimento das ideias ou a presença de conclusões não decorrentes do que foi previamente exposto. O que isso quer dizer? Que muitas vezes lá na conclusão o aluno insere uma citação, ele insere uma ideia que não havia sido descrita no corpo do texto. Isso não pode. Conclusão, a gente só pode colocar na conclusão o que eu já disse previamente no meu texto, tá? Então, essa foi a segunda parte. A terceira parte é a expressão. Então, coesão e modalidade. Considera-se neste item os aspectos referentes à coesão textual e ao domínio da norma padrão da língua portuguesa. Na coesão, avalia-se a utilização dos recursos coesivos da língua, anáforas, catáforas, substituições, conjunções, etc. O que é coesão? A coesão é a parte do texto que nós entendemos que o aluno consegue ligar todos os elementos sem ter repetição, né, de palavras, colocando os conectivos com seus valores semânticos devidos. Tudo isso é avaliado na coesão. Então, observe também a questão para não repetir conectivo, né? Começar seu texto, começar seu desenvolvimento com conectivo, acabou um período, conectivo para ligar em um período e outro. Então, isso transmite uma fluência maior ao seu texto, tá? Outra coisa, serão considerados aspectos negativos as quebras entre frases,
ou parágrafos e o emprego inadequado de recursos coesivos. Então, de repente, você escreve um período que ele não ficou totalmente inteligível, ele foi quebrado, né? Então, isso daí dá erro de coesão. Na modalidade serão examinados aspectos gramaticais, como ortografia, morfologia, sintaxe, pontuação, escolha lexical, né, que é a qualidade, a precisão vocabular, se você tem um vocabulário rico, se você tem um vocabulário dentro do senso comum, o grau de formalidade e formalidade expressa em palavras e expressões, tá? Então, diz respeito à seleção lexical. Será atribuída nota zero à redação que fugir ao tema, apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitem a identificação do candidato. Tudo isso é comum a todos os concursos. Estiver em branco, apresentar texto sobre a forma não articulada verbalmente, com desenhos, for escrito em outra língua que não a portuguesa, apresentar letra ilegível ou incompreensível. Se você tem letra feia, né? O que a gente sugere? Escreve em letra de forma, desde que possa haver a diferenciação de maiúsculas e minúsculas. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Apresentar 7 linhas ou menos, sem contar o título. For composta integralmente por cópia dos trechos da coletânea ou de quaisquer outras partes da prova. Apresentar formas propositais de anulação, como impropérios, trechos jocosos ou a recusa explícita em cumprir o tema proposto. O que é impropérios? Palavrões, né? Trechos jocosos. Então, já aconteceu no Enem, de um aluno vir escrevendo um texto, lá no meio ele resolve colocar uma receita de miojo, né? Nada a ver, né, gente? Cada redação é avaliada por 2 examinadores, assim como na ESA, Enem, SPSEC, etc. E quando a discrepância na atribuição de notas é reavaliado por um terceiro examinador, também igual a outros concursos que eu já participei, tá? Bem, vamos fazer aqui falar aqui a respeito dos temas. Eu tenho aqui o tema da VUNESP 2017, que diz assim: a proibição de crianças em restaurantes é uma medida discriminatória. Então, tem o texto 1, texto 2, falando sobre texto 1, texto 2, texto 3, né, falando alguns eventos que aconteceram cujos proprietários, né, não aceitam crianças em seus estabelecimentos, haja vista que falta de segurança, etc e tal, eles colocam aqui algumas coisas. E aí, você acha que a proibição de crianças em restaurantes é uma medida discriminatória? Posicione-se a tese, né? Em primeiro lugar, sou a favor ou sou contra? Então, por que você é a favor ou que você é contra serão os argumentos que serão desenvolvidos. O tema de 2018 diz: a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e o direito de liberdade individual. Então, vou ler de novo. A proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e o direito de liberdade individual. Posicione-se. Você é a favor ou você é contra a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, tá? Lembrando que tem que estar nesse meio aí o direito da liberdade individual de ir e vir, etc e tal, né? Então, a gente percebe que são temas muito fáceis de serem posicionados, tá? Quais seriam os possíveis temas para esse ano, né, da VUNESP? Então, crise na segurança pública, crise no sistema prisional brasileiro, deixa eu ver, violência urbana. Eu acho interessante, combate às drogas. Observe que tudo mais ou menos dentro do nicho ali do policial militar, né? Medo e terrorismo, tragédias ambientais, conflitos migratórios, mobilidade urbana, né? Então, são possíveis temas que vocês podem aí fazer para um texto aqui do concurso da VUNESP, tá? E se você deseja treinar todos esses temas, nós temos o nosso site redaçãointeligente.com.br. É só enviar seu texto para ser corrigido. Nós temos uma equipe profissional
pronta para atendê-lo e tirar todas as suas dúvidas frente a esse concurso. Beleza? Ficou ainda com dúvida? Deixa aqui seus comentários que a gente escreve, eu respondo todos os comentários dos alunos, tanto aqui quanto no Instagram, ok? Podem entrar em contato comigo que estamos à disposição, ok? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!